de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. O bloco que é estudando a doutrina. Nesse bloco nós estamos estudando o livro dos Espíritos, como todos sabem, né? E estamos na pergunta 304, que fala da lembrança da existência corpórea. Então, a pergunta 304 é o seguinte, né? O espírito se lembra de sua existência corpórea? Isso, obviamente, a pergunta é quando o espírito desencarna, se ele se lembra de sua existência corpórea, né? Resposta, sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorta-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Djalma, o que é que você tem a comentar aí com relação a essa pergunta? Bem, é como ele diz aqui, sim, o espírito se lembra da sua existência corporal. Aqui vai uma coisa interessante, a diferença clara entre cérebro e mente. O cérebro está no corpo e segue o destino do corpo, vai para o túmulo. A mente, ela está no espírito. Meu espírito encarnado no corpo, minha mente flui através do cérebro, que é um componente para essa dimensão física, para que o espírito, a mente do espírito, se manifeste na dimensão material. Como os nossos órgãos do sentido colocam o espírito em contato com o mundo físico. Mas, livre do corpo físico, morto o corpo físico, o espírito, a mente, permanece ativa. Então, é isso que ele está dizendo. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim. Jesus já tinha nos ensinado isso, quando nos relata a parábola de Lázaro e do rico. Os dois morreram no mesmo dia. E um foi para um lugar de tormento e um lugar para um lugar de gozo. O que sofria do lado de cá, Lázaro, paralítico, ele estava no seio de Abraão. Abraão, o patriarca da raça, que aparece lá no livro de Gênesis. Nessa história de Jesus, que há quem diga que era uma parábola, e se for de uma parábola, contém o ensinamento de Jesus, há um ensinamento espiritual, não é? Mas Jesus conta que os dois, o que estava no lugar de tormento, reconhece o patriarca, pai Abraão, e trava um diálogo entre eles, não é? O espírito se lembra do que fez. É tanto que esse aí que estava sofrendo disse ao patriarca: mande Lázaro lá em casa. Eu tenho 5 irmãos para que não venham parar aonde eu estou. Veja, o morto pedindo ao patriarca, que era um espírito iluminado, em plena atividade, em pleno trabalho no mundo espiritual, não estava em berço esplêndido, não estava descansando, não estava em repouso dentro daquilo que Jesus ensina. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e nós outros também. Abraão estava em plena atividade. Então, a memória ele não perde, o espírito não perde a memória. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes, como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo, dos momentos de ignorância, não é? Porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos, a ignorância que ainda vive em nós. Jesus veio com seus ensinamentos maravilhosos, falando do espírito humano, o espírito que sobrevive à morte física, morto e sepultado e da volta, mostrando que a individualidade eterna e imortal não morre, ela é eterna, ela é imortal. Então, eu entendo assim. Quer acrescentar alguma coisa, Admir? Não, perfeito. Está provado aí que o espírito lembra, sim. Não tem mistério, né? Fácil, fácil de entender. Vamos ver a nota que ele diz, né? Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri de suas loucuras da juventude, ou das puerilidades da sua infância. A pessoa realmente, depois de uma certa maturidade, né? Quando começa a se lembrar das besteiras, as bobagens que fazia,
ele ri. Então, o espírito, da mesma forma, quando toma consciência, né, que desencarnou, também, né? Vamos ver a pergunta 35. Eu não sei se eu ia rir ou chorar. E tu, Djalma, ia rir ou chorar? Os dois. Eles somos humanos, né? Momentos bons, momentos difíceis, acertos, tropeços. Mas tem uma coisa que a gente entende assim, vocês falando aí, eu pensando, né? O espírito, quando ele desencarna, que toma consciência das besteiras que fez e que tem um remorso, arrependimento e a necessidade de reparar, eu acho que é mais ou menos como a gente que diz, rapaz, se eu tivesse hoje, a experiência que eu tenho hoje, tivesse 20 anos de idade, as coisas é diferentes. Eu acho que dá certo, não dá esse negócio, não combina bem. Sem dúvida. Que eu acho que todo mundo que passa a experiência de vida, a maturidade quando chega, né? Tem muitas coisas no presente, no passado da gente, que a gente era verdade e a gente tomava como mentira. E vice-versa, né? Era mentira e a gente tomava como verdade. E hoje a gente já não faz mais aquelas coisas. É por isso que a gente diz, né? Se eu voltasse no tempo, então tivesse hoje com 20 anos, com a experiência que tem, as coisas seriam diferentes. Eu acho que o espírito, do mesmo jeito, aí vê o remorso, a necessidade. Só que ele vê de uma maneira mais aprofundada, né? Mais realista, né? Mais dura, né? Focado no que ele foi. É aquilo que eu falei. Quando é uma coisa não muito boa, aí é a dor moral, consciencial. Você, mas rapaz, eu fiz isso, né? E aí você colocou ali dessa forma de experiência, exatamente. Mas olha, eu podia ter feito diferente. Não é? Muitas coisas que nós fizemos na infância ou na juventude, e hoje, quando nós relembramos, poderia ter feito diferente. Sim, poderia. Mas aprendeu, né? Passou. Mas eu acho que faz parte. Mas eu acho que faz parte do aprendizado da gente. Isso deve ter um propósito muito lógico e coerente, exatamente, né? Exatamente. Acho que faz parte até da nossa reencarnação. É que não existe a lei de retorno e recorrência, né? A gente está sempre retornando ao cenário da vida e recorrendo aos mesmos fatos, porque muda-se o cenário, né? Mas a peça teatral continua a mesma. Mas vamos à pergunta 305. A lembrança da existência... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.